Olá, eu sou Brígida Helena, psicóloga, terapeuta de relações e essa é minha amiga Kelly, sou terapeuta energética integrativa e hoje estamos aqui para mais um AvonaCast. e hoje trazemos como tema ou um bate-papo que vai rolar aqui a respeito da positividade tóxica. Como será que podemos entender e ver um pouco, ver não é a palavra, mas como será que podemos lidar com essa ideia, né? E qual que é o princípio, qual é o conceito que rege o que foi denominado como positividade tóxica? Então nós vamos conversar aqui, bater um papo, trocar uma ideia. Eu e a Kelly somos sócias da Avona, né? A Avona é uma empresa de desenvolvimento humano, onde trazemos como missão despertar o melhor em você, né? A ideia é sempre cuidar das pessoas para que elas consigam se integrar de melhor forma, né, com o ser, né, com o ser e como ser neste mundo hoje tão acelerado, tão cheio de desafios que temos para encarar, né, amiga? Exatamente. Às vezes as pessoas camuflam sentimentos, né? E é disso que se trata a positividade tóxica. A camuflagem de sentimentos ou a camuflagem da visão de mundo que temos aí fora, né? Negação. E aí, indo um pouquinho mais a fundo, essa positividade tóxica, ela chega na negação de si, na negação do próprio ser, daquilo que eu estou sentindo. Eu não olho para aquilo e tento resolver algo. Eu só nego, coloco o tapete em cima e deixo a sujeirinha lá, né? E é interessante, né? Você já foi aprofundando, chegar bem na raiz do negócio, né? Porque a gente gosta muito, né, de falar, de ir bem, bem nessa profundidade mesmo, né? Porque quando a gente pensa em tóxico, né, o que é tóxico? Tóxico é tudo aquilo que tende a nos prejudicar, né? Que nos traz um prejuízo, né? Nos coloca como é que eu posso dizer? Nos coloca um pouco fora, né? De encarar uma realidade, de encarar o que você trouxe, né? Da questão do negativo. E olha só, né? Quando a gente fala em negar a si próprio, né? É muito pesado, né? Muito forte isso, né? E quando eu olho para isso, diferente de você, né? A Kelly vai sempre estar falando mais para algo do interno e eu vou juntar isso com algo do externo, né? O mundo aqui fora hoje, ou né, todas as ocorrências aqui fora, elas tendem a nos querer, de alguma forma, que palavra eu posso usar? De alguma forma nos isolar. Acho que talvez essa palavra isolar talvez dê certo. De alguma forma o mundo aí fora nos proporciona circunstâncias de isolamento, porque as pessoas tendem a desconfiar umas das outras, as pessoas têm uma dificuldade de se relacionar umas com as outras, e isso para o humano dói, né? Isso para o humano traz dores, parece que fica um mundo muito feio fora, né? No aspecto de confiar. Na verdade, eu acho que seja padrões, né? O mundo aí fora, ele tenta criar padrões. E se você não está encaixado nesses padrões, nesses sentimentos, nessa positividade tóxica de estar sorrindo, de estar bem aí a todo momento, né? Acontece o isolamento. Por quê? Porque eu não quero olhar para isso e não consigo olhar para mim mesmo, porque eu acho que o que está fora está certo.
E o não olhar para si, ou dentro dessa ideia do isolar-se, tem a ver com eu me sinto diferente, né? Porque. Uhum. E a mídia trouxe muito isso, porque o que você posta? Né? Você posta só os bons momentos, você posta as coisas dando certo, acontecendo da melhor maneira possível, mas não mostra o passo a passo disso. Então todo mundo Exatamente. acha que as pessoas se realizam porque elas têm sorte, porque para elas tudo dá certo, e aí para mim não dá, ou para mim eu tenho que enfrentar, né, as adversidades, os desafios que chegam, e isso dói. Extremamente. Né? E é muito interessante porque nos meus atendimentos individuais, né, nos atendimentos que eu faço, essa é uma das primeiras frases, né, que eu costumo usar. Né? Crescer dói. Né? E dói muito. E não dói pouco. Crescer Né? dói muito. Dói muito. Mas não é uma dor que a gente precisa fugir. E aí Sim. parece-me, né, que com o passar aí do tempo, com as questões aí das mídias, né, com aquilo com os padrões que começaram a ser exigidos, porque parece que é uma exigência, né? Você Sim. precisa estar bem. Você precisa ver as coisas de maneira alegre. Você precisa ver o lado bom das coisas o tempo todo, Uhum. né? Eu confesso que eu sou alguém muito otimista, você sabe, Sim. né? Sou Verdade. muito positiva, Uhum. né, o tempo todo, porque eu também acho que é possível, sim, você focar em soluções, né? E focar em soluções pode te trazer, deve, né? Até te trazer esse ânimo, porque esse é o movimento, esse é o desafio do viver, Uhum. que é justamente você conseguir transpor, né, as adversidades que possam surgir e fazer isso com confiança. Estamos usando um monte de palavras aí que gera um monte de conceitos, mas quem sabe a gente vai aí destrinchando todas elas, né? E fazer, né, entrar nesse processo com confiança, né, com a ideia de que as coisas podem se resolver, me traz um ânimo. Exatamente. Eu acho que você focou num ponto assim com muita exatidão, né? Por que eu preciso olhar para as coisas de forma tão positiva dessa maneira? E aí, voltando para dentro de si, eu acabo negando e encobrindo a camada ali que me dói e eu não foco na solução. Porque eu fico naquele transe de, vai melhorar, com certeza vai melhorar. Porque o mundo vai se mexer, o universo vai se mexer, vai se transformar e essa situação vai melhorar. E aí eu fico, ó Deus, ó Pai, ó Jesus, aí eu terceirizo aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu posso focar e lidar, que cabe a mim tomar as ações para fazer, né? Tudo bem que eu posso sentir dor, eu posso sentir tudo, claro que eu posso, né? Mas a dor não me isenta de tomar ações, ou a positividade que eu olho para as coisas não me isenta de tomar ações, que me cabe, porque a vida que eu tenho aqui dentro é a mesma vida que eu vou ter lá fora. E se aqui dentro eu estou sentindo coisas ruins, mas eu encubro tudo, aparentemente pode estar dando certo aqui fora e um dia desmorona. A toxicidade acaba entrando quando eu não consigo trabalhar, né, essas dores, né, ou trabalhar as adversidades que podem ser desde algo pequeno, leve, que as pessoas tendem, né, a achar que o mundo delas desmorona de uma maneira muito maior que for para qualquer pessoa, né, porque a dor é isso, né? A minha dor sempre vai ser maior do que de qualquer pessoa, porque eu estou nela. Né? E a gente não nega isso. Eu mesmo faço os meus processos e sempre disse, né, que eu não gosto de dor e as pessoas sabem, minha terapeuta sabe.
que eu não gosto de dor. Nós sabemos. Nós sabemos que eu não gosto de dor, nem com exercício físico, né? Não gosto de dor. E aí é interessante porque olhar para a dor ou, né, entender que a dor está ali e eu posso sim, em alguns aspectos, né? Eu escolho não ter dor, então eu escolho não fazer o exercício, mas eu lido com a consequência disso, obviamente, né? Então tudo tem a ver com essa consciência. E aí a gente chega nesse outro ponto, né, que é a história da consciência. Qual é a consciência que eu tenho de um processo? Qual é a consciência que eu tenho dessa adversidade ou dessa dor? Qual é a consciência que eu vou ter disso tudo? E é a consciência que move esse interno com o externo, né? E eu estava trazendo justamente a ideia de não sabermos lidar com isso, e aí dentro, né, do não saber lidar é justamente dar um espaço para o luto que a gente fala, né? Que toda e qualquer decisão que a gente toma, toda e qualquer ação que a gente faça, toda qualquer escolha que a gente tenha, alguma coisa estamos deixando para trás, né? Abrindo mão de algo. E sempre esse aspecto, ou sempre esse processo, vai receber o nome de luto, porque a gente vai passar pela ideia de não estar trazendo algo pra gente. Dentro de uma escolha, a gente abre mão. E o abrir mão nos traz luto, né? Então, o luto não é só na perda de alguma coisa ou de alguém, né? O luto está envolvido com o que estamos deixando, né? Quando eu escolho uma dieta, que seja, né? Quando eu escolho uma dieta com o objetivo de alcançar um resultado X, eu estou abrindo mão de saborear coisas que me agradam, né? Que eu gosto, né? E isso dói. Sim. Né? Pode parecer um exemplo pequeno, né? Uma dor pequena, é uma dor, mas é um incômodo, dor é um incômodo, né? Me incomoda a ideia de não poder comer doce todo dia, por exemplo, né? E não comer doce todo dia me traz uma dor. E ter que enfrentar essa dor, né? Ou ter que passar pela abstinência, ou ter que passar por esse processo de me acostumar a não comer doce, é um luto, né? E esse exercício, ou esse exemplo, né, que eu trouxe, é para tudo na vida. E aí a gente entra em contato com essa consciência, né? Exatamente. E a importância de ter essa consciência, né? Olhar para esse lugar, né? Da dor. Se eu fico olhando só pelo lado positivo, não que isso seja ruim, né? Mas se eu não tiver a consciência de que mesmo dentro do lado positivo existe a minha dor, ela está ali para ser olhada e para ser cuidada, eu jamais vou me sentir completa, acolhida, porque eu não vou estar bem comigo mesmo. O incômodo ele começa a se tornar muito grande. E aí eu perco a noção de quem eu sou, da onde eu estou, o que eu vim fazer, o que eu sou, para que eu tô aqui. Perco completamente a ideia de quem sou, né? Exatamente. Quem sou? E aí começa, e isso vai trazendo o jogar para debaixo do tapete, vai acumulando, uma hora realmente você perde, corre o risco, né, de perder completamente a sua identidade. E quando você perde a sua identidade, o seu eu, o seu eu sou, o seu eu interno, é como se ele se aprisionasse, e aí começam a acontecer muitas angústias começam a aparecer, né? E parece que em vez de melhorar, não tem como, na verdade, né? Há um piorar, porque as coisas começam a perder sentido, né? Então aí a alegria, que não é a alegria real, perde a graça, né? Começa a haver um sufocamento, né? Quando a gente chega num grau, vamos colocar assim, né? Onde realmente o corpo daí adoece, né? Onde daí
nada parece ter muito sentido, né? Perde-se muita coisa com isso. Só que eu acho que a forma com que essa positividade tóxica, né? Então, esse conceito veio à tona, né? Que foi obviamente dentro de uma crítica às pessoas, né? Ou à ideia do positivo, né? Então aqui a gente precisa tomar alguns cuidados, porque quando vem crítica em cima das coisas, as pessoas parecem levar a ferro e fogo de uma maneira muito literal, né? E aí e aí que fica complicado, porque se é positividade tóxica, e aí a gente precisa lembrar que o tóxico está dentro dessa ideia, né, dessa positividade, então é coisa do extremo. Se a positividade tóxica ela é ruim, aí parece que as pessoas tendem a entender que então o bom é o oposto a isso. E aí o que seria o oposto à positividade tóxica, né? É como é que eu posso dizer, um adorar, um querer, né? A dor, né? Então, né? A história dos extremos. Sim. Se eu não posso ser positiva de maneira extrema, então eu preciso ser o quê? Qual que é o oposto disso? Eu preciso ser alguém negativo? Exatamente. Aí entra assim a lei de Murphy, né? Que o povo adora, assim, nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Lei de Murphy. Mas assim, lei de Murphy e o positivismo tóxico são extremos, né? Eu não posso ser um ou outro, porque eu não me limito a isso, eu não posso ser limitado a isso, né? Eu tenho que saber transitar. E aí é o famoso caminho do meio, né? A terceira via. A terceira via. Eu não posso estar somente aqui, eu não posso estar somente aqui. Aí é o que a gente adquire em nosso ser a consciência e a inteligência emocional, né? Estar em harmonia com as minhas emoções. Eu estou me sentindo mal? Estou aqui, né? Me sentindo mal? Ok. Eu posso me sentir mal? Claro que pode. Você precisa olhar e acolher essa tristeza, essa dor que eu estou sentindo agora. Mas até quando? Aí fica o questionamento, até quando? Até quando que eu vou carregar essa dor? Até quando que eu vou me arrastar? Tem gente que se arrasta por anos a fio. Tem gente que se arrasta por vidas, né? Até quando que eu vou carregar isso? Ou, e aí eu volto para o extremo da alegria, eu vou esquecer que essa dor existiu, vou para a alegria, e até quando eu vou ficar sentindo essa alegria falsa? Né? Porque aí eu não quero olhar para aquilo. E cada coisa, um pequeno detalhe, um pequeno gatilho que tá por aí, que me acontece, me remete àquela dor. Eu vou para lá, mas eu continuo negando. Não, olhei, tá aqui. E eu deixo aqui, mas eu vou olhar aqui. E eu não adquiro essa consciência de transitar entre eles. Olha, aconteceu isso, aconteceu. Eu olhei para isso, olhei. Entendi? Não quero entender agora, deixo lá. Vou voltar aqui. Mas, a cada passo que eu dou, eu volto lá. E esse meio de campo, ele fica um vazio. Onde que eu vou adquirir isso? Onde que eu vou adquirir essa inteligência emocional, essa consciência que eu tenho do meu eu, porque nada pode acontecer para eu não olhar para a dor, né? Sempre preciso estar alegre e até que o cérebro desliga. Não consegue fazer mais essa transição daqui e aqui, né? Porque quando eu estou realmente na positividade tóxica, é só aqui que trabalha. Eu esqueço todo o resto. O meu coração, que é a nossa mente maior, ele fica de lado. E é só aqui que trabalha, continua trabalhando. E isso sobrecarrega
de uma tal forma que a gente desliga. E aí traz muitas coisas que tá por aí, né? Que ficou famoso agora, né? Burnout, ansiedade, depressão. E, assim, isso existe desde que o mundo é mundo. Mas há soluções para isso, né? A gente pode alcançar as soluções e transitar nesse meio termo. Existe uma ideia, né, quando você fala disso, me faz pensar na ideia do equilíbrio, né? As pessoas tendem a achar que existem lá os extremos e eu preciso achar o meio termo. E aí você falou muito bem, não é o meio termo, né? Não é a questão do equilíbrio no sentido de pegar só um pouquinho daqui e um pouquinho daqui. A ideia é você conseguir ter a consciência do transitar mesmo, você usou muito bem, né? E quando você fala disso, ou trazendo toda essa questão da consciência, trazendo toda essa questão da inteligência emocional, trazendo todos esses aspectos, nós duas, né, dentro a gente gosta justamente de falar, de conversar sobre isso, e de ir trocando e aprofundando, justamente porque, assim, é possível, né? Para nós, a ideia da ansiedade, a ideia, né, da depressão, né, do burnout, são sintomas, né, de situações que estão em desequilíbrio. E muitas vezes as pessoas normalizam o desequilíbrio, né? E por que se normaliza o desequilíbrio? Ah, porque é melhor viver no desequilíbrio. É melhor viver no desequilíbrio, aquela coisa de se acomodar no desequilíbrio, porque pelo menos eu já sei lidar com ele. Exatamente, né? Porque nem é tanto um, nem é tanto o outro, e aí eu tô no equilíbrio desequilibrado. Exatamente. E tá tudo bem um equilíbrio desequilibrado. Uhum. E a gente sempre gosta, né? Quer dizer, o nosso trabalho é justamente mostrar que não, né? Eu acho que o nosso desafio sempre é esse, né? As pessoas tendem a conversar conosco aqui e tal, e querer, inclusive, né, nos desafiar a respeito disso. Como é que pode? Pode, gente. É possível. As pessoas tendem a achar, de novo dentro da ideia do normalizar, né, de que não dá. Né? Não dá para harmonizar, porque o mundo aqui fora exige, porque o mundo aqui fora cobra, nós nos cobramos também, né? E aí não dá para melhorar isso, né? E a gente sempre olha e fala, é possível, é possível, né? A ideia, só que assim, vai exigir um trabalho, né? Esforço, consciência, aplicação, disciplina, e tudo isso dói, né? Exatamente. Tudo isso dói muito. E é a dor do crescimento que a gente fala, né? Exato. Sempre. Só que eu não sei se hoje o que está doendo mais é saber que vai ter que passar por essa dor, né? Ou é justamente, como é que eu posso dizer? Porque tem a questão do querer, né? Do saber que vai passar por essa dor, e do justamente pagar para ver, né? Digamos assim. Exatamente. Né? E o próprio medo ou o desafio, medo para mim sempre é muito generalizado, mas vamos lá. E o próprio medo do não suportar a dor. Porque mexe com as estruturas, né? Mexe com toda a minha base. O que eu venho trazendo desse equilíbrio desequilibrado me proporcionou uma base afetiva, me proporcionou um estilo de vida, me proporcionou amigos, parentes, cuidando, olhando, né? Me cercando de coisas, me proporcionou um mundo que eu me cerco das coisas. E aí, quando eu vou mexer nisso, quando eu dou um passo, é como se eu tivesse abalando minhas estruturas. Inevitavelmente as estruturas elas são abaladas. E aí eu saio de um ponto e vou a outro, e nessa caminhada eu remexo tudo ao meu redor. Jamais eu entro em um lago, em algum lugar,
sem movimentar as coisas. Toda a sujeira que está ali ao redor, né, embarrada ali embaixo, ela vai subir, ela vem à tona. E o quanto eu consigo lidar com isso? Porque vai aparecer. Vai ficar muito nítido ali e vai doer isso. Eu vou perceber as coisas. Então, nessa caminhada de eu sair desse ponto, chegar ao outro, e que nunca termina esse ponto sempre vai ser a caminhada constante, e até quando eu vou poder entrar em águas límpidas, que no caso seriam as águas límpidas das minhas emoções, dos meus sentimentos. Então, como é que eu faço para chegar ali? Que ações eu posso tomar? Muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem ideia do que fazer, né? Ideia de como chegar, como sair daqui e chegar nesse ponto. Vai doer? E dói. Muito. Só que ao mesmo tempo, antes de você até trazer mais dicas, vamos dizer assim, porque a gente vai chegar nisso, nós vamos trazer informações, né, de como lidar com isso. Apesar de ser uma dor, a gente está até tacando um terror aqui até nessa dor, né, porque é uma dor, né, como é que eu posso dizer? Ela não é tão dolorosa assim quando eu tenho justamente essa vontade ou essa consciência de querer fazer o processo. Sim. Então parte daí. Então primeiro a questão a gente sempre começa perguntando, né, o quanto dói, né? Porque assim, o quanto estar onde eu estou hoje, seja numa positividade tóxica, seja na ideia de não querer encarar certas dores, certos desafios, certos incômodos ou certas angústias, né? A gente fala que só vai encarar ou só vai querer o processo quando realmente eu não querer mais estar nesse lugar, estar nessa dor, né? E aí isso tem a ver também com, né? Porque às vezes eu estou lá num estado depressivo, eu estou com uma ansiedade já me atrapalhando, me incomodando. O quanto me incomoda? Porque tem pessoas que justamente normalizam, né? Eu sou ansiosa. Ponto. E pra mim tá bom, eu tô sabendo lidar. Não tá, mas tá bom, né? E aí quando eu vou entrar então, quando eu decido, não, eu quero passar pelo processo, né? Vai doer, mas é uma dor que eu vou conseguir dar conta, né? Porque justamente a minha consciência vai estar trabalhando em prol disso, ou junto comigo nisso, né? E aí é tão gostoso. Não que a dor seja gostosa, mas quando você consegue encarar, e aí eu falo isso de experiência própria, acho que todos nós temos, né? De experiência própria, são dores que levam a gente às vezes pro cantinho do quarto, leva a gente pro choro no banheiro, leva a gente para algumas circunstâncias, mas quando eu sei que isso está sendo vivido dentro dessa consciência, né, que é justamente o meu objetivo, é o que eu quero, é passar por essa transformação, não é uma dor insuportável, é uma dor inclusive de vitória, vamos por assim. Exatamente. Né? É uma dor que eu sei que eu estou em movimento. Sim. Né? E esse movimento é extremamente importante, né? Porque a vida é movimento, a gente trabalha com movimento, jamais a gente está estagnado. Por mais que ontem seja a mesma coisa, a mesma rotina que eu vou ter hoje, a vida ela se movimenta, os sentimentos são outros, eu sou outra, né? Dentro do meu caminhar, dentro do acontecer, tanto externo quanto interno, né? Isso esse querer que você falou é um dos pontos chaves, acho que acho não, eu tenho certeza. O querer é o ponto mais importante, porque só de eu querer o mundo ele se move. Já vai começar. O mundo ele se movimenta, porque eu cheguei num limite, num patamar, e aí eu gosto muito de trazer um sentimento que é a raiva.
A raiva ela é ótima para movimento, para movimentação, por quê? Porque até então eu estava no medo, na ansiedade, na vergonha. E aí quando eu fico com raiva daquela situação, daquilo que eu estou vivendo, aí que eu pego o impulso para modificar. E encaro qualquer dor. E encaro qualquer dor. É bem isso. Porque quando eu fico com raiva da situação, eu quero movimento. Raiva é movimento. Raiva é trazer aquilo, a flor da pele, né? Aquilo que não dá mais para ser segurado. Agora eu vou fazer um adendo nessa sua raiva aí, que é o seguinte, penso eu, não sei se você vai concordar comigo, né? Mas penso eu que essa raiva é uma raiva minha. É uma raiva de mim. Exatamente. Não é uma raiva do outro. Não, jamais. E nem do mundo. É minha raiva. Entendeu? Como que eu me coloquei nessa situação? Porque enquanto eu sinto raiva do outro, eu vou esperar que o outro mude. Eu vou esperar a mudança fora, né? Exato. E aí a gente fica assim, ai, por que as pessoas são assim? Por que não muda? Por que não pensa de outro jeito? Enquanto eu estiver nesse movimento, eu estou ali acomodada. Exatamente. Porque eu estou esperando que o movimento venha de fora. E aí quando a gente sente uma raiva da gente, aí o negócio começa a ficar bom. E aí essa movimentação, né? Porque é o que eu falei, vem a flor da pele, né? Vem à tona tudo. Porque essa raiva ela vem de dentro, essa movimentação vem de dentro. É o meu eu gritando, pô, sai daqui, tá doendo. Não quero mais Eu isso. não quero mais isso. E aí eu me coloco à disposição de fazer esses movimentos, né? O que seriam esses movimentos? Precisa, nossa, mudar radicalmente a minha vida? Não. Porque são em coisas sutis. É incrível que as pessoas acham que, eu vou mudar de país, eu vou sair daqui, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de país, eu vou sair dessa situação porque eu não aguento mais. E não é isso. Gente, sair dessa situação que você tá é respirar. Olha, respirar. Sentir o ar entrar e se movimentar dentro de mim. O que eu sinto com aquele ar? É tomar um banho. Coisas simples que a gente faz corriqueiro no dia a dia, mas é de forma consciente. Como é que eu respiro conscientemente? Como é que está meu respirar, o meu sentir? Porque aí eu começo a entrar em contato com o meu sentir. Até ontem, que eu não estava querendo olhar para esses sentimentos que estavam aqui, que eu estava encobrindo, é ir lá e descobrir. É ir lá e tenho isso aqui, respiro e foco na solução. Eu saio do automático, né? Exatamente. Eu saio do automático. Eu trago a consciência. Respirar exige da gente, e a gente não presta atenção nisso, né? Porque o respirar vai exigir isso da gente. Porque quando eu respiro, né, conscientemente, quando eu olho para a minha respiração, né, quando eu percebo de que maneira ela está entrando e saindo do meu corpo, eu consigo ter a nítida, né, sensação de onde é que está enroscando. Exatamente. Então, tem respiração que eu vou fazer e eu vou sentir ela enroscar, sei lá, né? Na hora de chegar no dedão do pé, eu vou sentir que deu uma enroscada no meio do caminho ali, né? Que são quando a gente são situações que a gente começa a perceber onde é que dói no corpo. Né? Sim. E aí quando a gente começa a ter essas sensações de entender onde é que dói no corpo, onde é que está incomodando, né? E começa a surgir o desconforto, então essa respiração consciente, inteligente, inicialmente ela vai gerar um desconforto, que é para a gente poder olhar, né? E ao mesmo tempo daí pensar, como você disse, né? Na solução. Gente, dói, mas como eu falei, volto a dizer, é uma dor que depois que você entra em contato com ela, né? Vem um prazer até. Exatamente. É quando você toma consciência dessa dor, desse respirar, e aí você chega a esquecer que você sentia aquilo.
É incrível. Aí você olha para trás e fala, gente, mas era algo tão simples, era algo tão banal, por que que eu me enrosquei ou eu deixei aquilo lá acumular por tanto tempo, né? É muito engraçado porque aqui dentro, né, do nosso consultório a gente vê a transformação das pessoas, é muito nítido. Quando a pessoa entra aqui, ela entra com um semblante e ela sai com outro. Eu fico maravilhada com isso. E o que a gente fez? Trouxe a consciência, trouxe à tona, respirou, modificou algum ponto de olhar para aquilo que ela não estava enxergando, de tão imersa que ela estava, né? Imersa no mundo. Então, assim, trazer a consciência é sair, olhar como está ao redor, voltar e modificar. O respirar traz isso. Um banho traz isso. Um banho tomado conscientemente, né? Eu gosto muito porque eu faço muito dos meus processos no banho, né? Eu preparo um banho de ervas, preparo toda a minha trajetória do banho para trazer a consciência. Por quê? Porque as ervas, elas me ajudam em vibrações, em me trazer energias, em me limpar. E esse banho consciente, quando eu tomo, me traz uma leveza, né? Ou mesmo um choro. Se eu não tenho lá ou alcanço algumas ervas, eu choro literalmente ali porque a água limpa, né? A água lava a alma. Então, as dicas que eu posso deixar aqui para aplicação imediata é isso, respirar conscientemente. O que é respirar conscientemente? Fecha os olhos, presta atenção, conta a sua respiração, conta. Respira pelo nariz e vai contando 1, 2, 3, 4, a famosa respiração quadrada, né, que a gente fala. Inspira contando até 4, segura a respiração, mas a minha mente aqui, quando eu seguro a respiração, o que eu estou fazendo com a minha consciência? Levando esse ar que eu respirei para todo o meu corpo. Eu não preciso saber o processo, como funciona, basta eu ter a intenção. Inspiro 4 vezes, por 4 segundos, e nesse segurar por 4 segundos, a minha intenção de levar todo o oxigênio para o meu corpo. E aí eu vou soltar por 4 segundos, e eu vejo com a minha intenção tudo que há de negativo, de dor, de ruim, saindo, sendo expelido. E aí eu seguro mais 4 segundos, contando até 4, sentindo essa sensação de leveza. E eu posso fazer isso por 1 minuto. A paz e a calma que isso traz, a leveza que isso traz quando eu faço isso de forma consciente, com intenção de levar o oxigênio para todo o meu corpo, de soltar tudo aquilo que está me incomodando ali na hora, todo e qualquer sentimento me incomodando ali na hora, e eu seguro mais uma vez, sentindo que eu soltei, isso não tem preço. Isso é uma coisa assim, gratuita, né? Imediata, porque as soluções elas vêm, funciona na hora, é um passe de mágica. Fala, cara, respirar? Mas eu respiro todo dia, eu não vivo sem respirar. Dormindo eu respiro, né? Mas é mecânico, né? Mecânico. Não automático. Exatamente. Quando eu trago a consciência isso é transformador. Tentem aí. Essa é a minha dica principal e primordial. Não precisa de sentar e fazer meditação, entender quem eu sou. Não, respira.
Respira, sempre, respira conscientemente. Essa é a primeira dica. A gente trouxe essa conversa para falar, né, desse termo, né, desse tema, né, positividade tóxica, até para desmistificar, né, a ideia, estamos aqui praticamente nos finalmente, né, dessa conversa, a ideia principal foi apenas desmistificar, né, um termo, né, que chegou, que se misturou com tantos outros, né? Temos tantas outras formas de falar disso, mas o foco sempre vai ser essa tomada de consciência, né? O nosso trabalho sempre está envolto disso, né? E falando um pouco do nosso trabalho, a partir da dica que a Kelly trouxe, a ideia de construir a Avona ou de trazer a Avona foi justamente juntar, né, essas duas formas de trabalho. A gente coloca que a minha é um pouco mais, vamos dizer, técnica, né, por conta da formação, né, em psicologia. A da Kelly é toda essa formação alternativa que está aí, né, nas terapias no mercado, que eu gosto muito, né, e aí a gente faz isso juntas, o que a gente chama de um processo de coterapia, né, onde e a gente consegue fazer isso de maneira breve. Então, o nosso diferencial é um processo de transformação, que vai ter um nome ainda, que não temos ainda um nome. Um nome, né, um pouco mais gostoso de se pensar, talvez, né, nesse processo de transformação, com, né, com essa ideia terapêutica, de cuidado, de maneira breve. Né? A gente faz isso num período aí, cada caso é um caso, mas inicialmente é um processo de 6 meses, vamos colocar, às vezes menos, né? Com foco nessas soluções, né? De mudança de padrão, de eliminação de sofrimento. Acho que eu posso dizer isso. Né? Seja um sofrimento já rotulado dentro, né, das classificações aí, depressão, ansiedades, né, ou outras circunstâncias, né, ou qualquer coisa que me leve a sofrer. Acho que dá pra gente pensar nisso, porque às vezes estar no lugar errado profissionalmente, estar numa situação familiar incômoda, acho que a gente tem possibilidades mil aí de problemas que nós podemos auxiliar. Né? Então a conversa começou aí com a ideia da positividade tóxica. A gente gosta de falar muito de outras coisas também, né? O poder da decisão, a gente gosta sobre a ideia de ser e estar no mundo. Né? A gente vai filosofar muito ainda. Com certeza. Afinal de contas é o que a gente gosta. Né? Trazer informações, ideias novas, porque é como você falou, a transformação, né? E a transformação que as informações e esse querer trazer a consciência, trazer tudo isso à tona, eu acho que é uma das coisas mais importantes para o ser humano se tornar mais completo, preenchido, né? E como eu gosto sempre de falar, né? O universo não pode te dar aquilo que você nega a si mesmo. Então não se negue, permita-se se amar, permita-se a liberdade, permita-se ser quem você é. Então nos sigam nas nossas redes, no Instagram @avona.oficial, no LinkedIn avonaoficial e no nosso site avonaoficial.com.br, né? E traremos, engasguei aqui agora, traremos
novos episódios, novos temas, então tragam sugestões, interajam com a gente. Com certeza daqui para frente vamos estabelecer aí uma conexão maior com vocês. E até a próxima. Até. Tchauzinho.